Fala, meus abençoados, meus amputados, meus amigos amputados, minha gente que está sempre aí curtindo meus vídeos. Graças a vocês aí, está crescendo cada vez mais, no qual eu agradeço muito a todos que têm aí me curtido os vídeos aí. Curte, compartilhe, comenta, faça isso, vai lá. Se eu não responder, sim, gente, é porque é muita gente para me responder, mas tem a minha querida Eliana, que ela responde tudo para mim lá depois, tá? Às vezes devido o tempo meu aqui que não dá, mas ela responde para mim lá, tá bom? Beleza? Deixa eu contar uma experiência rápida para você aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Estou gravando agora aqui na câmera do celular, depois eu vou distribuindo para os meus canais aí. Gente, eu quero contar para você que a história que eu vou contar para você é uma história muito real. É de quando eu saí de Porto Feliz. Eu estava trabalhando numa rádio aqui, e aí eu tinha saído da rádio, que não estava dando mais nada, dinheiro nenhum não tinha, eu mais pagava para eles para trabalhar do que recebia, entende? E até hoje é assim lá. E aí foi quando eu deixei tudo para trás e fui embora para Balneário Camboriú, para Santa Catarina. A convite de um parente um cara que é parente que morava lá já, que acabou me fazendo de mim lá um escravo, sabe? Um escravo. Ele me agrediu, fez muita coisa comigo. Depois de 2 semanas que eu estava na casa dele, ele começou a mostrar as unhas para mim. Aquele carinho, aquele vem, 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 começou a dizer vai, 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 entendeu? Então, pessoal, fez muita coisa errada comigo, me expulsou da casa dele, só porque eu tinha tomado uma cerveja um dia lá só, não fiz nada com ninguém, não maltratei ninguém, minha esposa é prova disso, estava só eu e ela lá. E aí me tocou da casa deles, que não tinha lugar para mim na casa dele mais, fez tudo isso. Depois tirou eu dali, rodou mais de 70 quilômetros para me deixar no meio de um mato lá, que disse que era uma casa de recuperação, que eu não precisava de recuperação, até porque eu nunca fui drogado igual ele. Ele sempre foi drogado, sempre foi bandido, entendeu? Foi preso várias vezes, eu que socorria ele em cadeia, ia visitar, levar as coisas, buscar as coisas. O dia que saiu, eu que fui buscar ele, entendeu? Ele sim era, agora eu não, nunca fui bandido, não tive nada disso comigo na minha vida. E cheguei lá, tal, ele quis fazer tanta coisa comigo, aí eu, como não tinha onde ficar, me levou nesse lugar. Fiquei nesse lugar lá 12 dias, enfrentando o perigo de cobra, era no meio do mato, dormindo com a pernilongueira danada. Peguei uma doença na perna, assim, que um negócio chamado curumim, que é um mosquitinho assim, que lá tinha muito coqueiro, e ele dá muito em coqueiro aquilo. E, gente, foi uma luta tremenda. E queria mandar a Eliana de volta, porque falou que não sabia se eu ia sair de lá ou não, e na casa dele eu não ia ficar mais, sabe? Uma pessoa assim que não tem, sabe? Psicopata total, tanto ele como a mulher, dois psicopatas. E aí o que acontece? Aí, pessoal, daí, gente, passou-se uns dias, 12 dias depois, foram me buscar lá, porque eles que queriam que eu voltasse embora, que não sei o que não sei o que, e voltei embora. Naqueles dias e tal, foi quando a guerra começou de novo. Aí foi quando Deus preparou um servicinho para mim, fui trabalhar com um rapaz lá, daquele rapaz eu consegui juntar um dinheiro, aluguei uma casinha, dessa casinha, graças a Deus, saí de dentro da casa dele, e ele continuou me perseguindo. Eu não podia ir num bar, eu não podia ir no mercado, eu não podia ir no lugar, sabe? E ele me pegando no meu pé, me enchendo o saco, sabe? Chegou até a quebrar o portão do homem um dia lá para pegar a madeira lá do portão para poder bater em mim. Fez tudo isso. Gente, vocês não sabem a metade do que eu passei na mão desse cara lá, tá? Aí depois, tudo bem. Foi quando eu saí de lá um dia, eu fui embora para Balneário Camboriú, onde eu fiquei sabendo que estavam precisando de servente pedreiro numa obra lá. E eu fui. Resumindo o caso, 2 semanas depois que eu estava trabalhando em servente pedreiro, eu ia e voltava de bicicleta todo dia. Dava uns 3, 4 quilômetros assim, ou até um pouquinho mais. E aí foi quando eu consegui uma casinha lá e eu fui morar para lá. Entreguei a casinha do rapaz lá e fui morar lá. Então ficou mais fácil para mim. Só que aí acabou o serviço lá, onde eu estava, e eu fui trabalhar com um cara de uma floricultura. E aí o que acontece? Esse cara da floricultura, gente, vou contar para você aqui,
que tem gente bom lá em Santa Catarina, Balneário principalmente, Camboriú também. Tem muita gente ruim pra caramba, mas também tem muita gente boa, tá? Eu, por exemplo, um povo assim hospitaleiro, sabe? Que te recebe bem, te trata bem, bem educados mesmo, tal. Eu fiz muita amizade lá com muita gente. E é que acontece, esse rapaz, já estava até contando agora para Eliana aqui, né? Até me emocionei, que naquela semana, gente, eu tinha mudado na casa fazia mais ou menos uns 2 meses que eu estava morando nessa casinha, pagando 800 pau de aluguel em 2 cômodos, você quer saber? E um banheirinho pequenininho. Então, gente, eu precisava pagar ela aquela semana. E eu tinha de pagamento R$ 400 para receber, só. E aí o que acontece? Eu ia andar no meio de mato, jogava eu em cada ribanceira, cada lugar para trabalhar, largava eu sozinho lá, tinha mais 2 rapazes, o irmão dele e mais um outro colega deles, sumia com eles para outro lugar e deixava eu sozinho fazendo as coisas para lá. Sofrimento total. Só que eu percebi que Deus ia me abençoar. E naquela semana, gente, conversando com ele, Cleiton, o nome dele inclusive, conversando com o Cleiton, falei, Cleiton, essa semana, num sábado foi isso. Falou, rapaz, essa semana eu tô ferrado. Eu tenho 800 conto para pagar de aluguel, não tenho compra em casa para comer, e eu não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu pago, se eu dou dinheiro para a mulher ou se o que eu vou fazer. E nós viemos conversando, trocando ideia. E aí, de repente, galera, ele pegou e chegou chegamos lá na floricultura, tinha um portão assim, tinha a floricultura assim, aí tinha a pista, né, lugar de parar assim na frente, estacionamento assim na frente, e do lado assim tinha um portão, quando você entrava, né, que tinha ali as plantações, as mudas, tudo ali, né, e tinha uns pés de manga assim, e a minha bike ficava encostada assim debaixo do pé de manga ali. E aí nós dois dentro da caminhonete. Ele falou para mim assim o seguinte, falou, Paulo, nós estávamos conversando e Deus estava falando comigo. Aí quando ele falou isso aí eu cheguei a chorar. Eu falei, assim, Deus falou comigo para mim te abençoar. Aí falou assim, já passei no caixa eletrônico, já peguei seu dinheiro. Eu não sabia de nada disso que você está falando para mim. Mas Deus falou para mim, tira isso, faz isso e faz isso. E eu tirei, eu nunca tiro tanto dinheiro assim. Ó, tá aqui seus R$ 400. Aí põe a mão no outro bolso e tirou mais R$ 800, galera. Que era o dinheiro certinho do meu aluguel. E me deu. Na minha mão. Então, isso que eu falo pra você. A pessoa, quando ele é provado, gente. Quando ele é provado. Quando ele é maltratado por pessoas. Igual eu fui muito maltratado por pessoas lá que se dizia meu parente. E fez comigo o que fez, sabe? Ao ponto de me tocar de dentro da própria casa, me socar no meio do mato a quase 100 quilômetros de lá, no meio de um mato, eu dormindo perto de cobra, dormindo perto de rato, peguei um inchaço no pé e na perna de um bichinho chamado corumim, que dá em coqueiro, que eu sou alérgico a essas coisas assim. Nossa, minha perna virou um negócio dessa grossura assim, tudo por culpa dele. Porque eu bebia minha cervejinha e fumava meu cigarro. Só que eu não fazia mal para ninguém. Entendeu? Os caras faziam 1 mês que tinham parado com isso, dando um dia para a igreja lá. Queria que eu parasse também. Eu sou obrigado a parar porque ele parou. Queria mandar na minha vida. E mesmo depois que eu saí da casa dele, que eu aluguei uma casa, quis ficar me perseguindo ainda. Um dia meteu o pé no portão assim, ó, quebrou uma lasca do portão assim, dizendo que ia me matar. Agora eu vou te matar, agora eu te mato. Chegou a erguer o pau pra cima, assim. Sabe? E aí eu bati na parede, tinha uma parede assim que dividia, que era a casa de lá, era da cunhada do dono da casa, e a de cá era dele. Peguei, bati assim, tal, e chamei ela. Entendeu? Falei, Célia, chama a polícia pra mim, Célia, chama a polícia pra mim. Bati assim, tal, daí ele ficou meio que esperto e saiu do portão pra fora assim, saiu e foi embora. Mas não foi só isso, foi muita coisa ruim que esse cara me fez na vida, entendeu? Então, depois de passar por tudo isso, foi quando Deus começou a me abençoar, quando eu fui morar em Balneário Camboriú, sabe? Abandonei do lado para lá, fiz de conta que eu nem conhecia na minha vida mais, e assim você tem que fazer, entendeu? A Bíblia diz que tem que fugir da aparência do mal, foge da aparência do mal que você não vai ter problema. Entendeu? Então, para mim, até hoje é assim. Agradeço que quando foi para amputar minha perna, não tinha ninguém para me tirar do hospital.
Aí eles foram lá, dando uma de chorar, ficar de joelho,